remédio, se não for na medida certa, ele pode matar ou não tem efeito nenhum. Pegue a dose certa, deixa o Espírito ministrar o teu coração, a tua vida, para você andar em perfeição, intimidade com o Pai. Deixa vir o tratamento. Nós temos que ter atenção aqui, ali e tal. Por quê? As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Mas quando você anda com Deus, os bons costumes são exaltados, o poder é manifesto, é bênção, é uma conduta coerente, correta. E por isso que Abraão está sendo desafiado a andar com Deus. Porque o andar com Deus é ter a certeza de que promessas se cumprirão. E o tema da reflexão é andando em santidade. Andando em santidade. Gênesis 17, verso de número 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Vamos falar com Deus? Pai, tua palavra será proclamada, ela sempre faz o que te agrada. Gere libertação, gere arrependimento, gere salvação, pois queremos ouvir a tua voz e sermos transformados pelo poder da tua palavra, que é viva e que é eficaz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aos 99 anos de idade, Deus chama um homem e fala assim com ele: Anderson, anda na minha presença e seja perfeito. Seja perfeito. Abraão, seja perfeito. E uma pergunta de cara e preliminar que eu acho que cada um de nós tem feito ultimamente, e talvez de uma maneira muito persuasiva e consistente, é possível ser perfeito? Você conhece alguém perfeito? Você anda em perfeição? É possível alguém ser santo? Quando a gente fala de perfeição e santidade, eu vejo os irmãos tentando sempre justificar e dar a seguinte resposta: olha, eu até erro, eu tenho até meus pecadinhos, mas eu estou tentando, eu não sou santo. Eu não sou santo. Eu estou tentando, buscando a santidade, mas santo eu não sou. Aí começa aquelas brincadeirinhas, alguns vão falar até assim, né? Deve ser o santo do pau oco. Aquela coisa que botava, né, dentro das estatuazinhas ali, as joias, tudo que era preciosidade para traslado e transporte. É o famoso santo do pau oco. E a igreja tem se questionado muito a respeito de perfeição e santidade, até porque quando se fala de perfeição, perfeição é uma coisa, não é estática. Digo, é estática, ela não muda, porque senão não é perfeito. Não é perfeito. Mudou, alterou, deixou de ser. E aí, quando a gente questiona, e já é uma questão assim, muito um tanto quanto filosófica, mas é possível e devemos fazer essa reflexão nesta manhã a respeito de perfeição, se podemos caminhar com Deus, andar com Deus em perfeição, se você conhece alguém santo, se você é santo, se você é perfeito. Sabe por quê?
Nos dias de hoje, a igreja está falando, isso é utópico, isso é impossível. Pastor, não é possível ter ninguém perfeito, não é possível ter ninguém santo. E quando você começa a desenvolver um raciocínio como esse, você abre as brechas para aquilo que hoje está mais engolindo a igreja do Deus vivo. Você abre as portas para o liberalismo. E você abre as portas para o relativismo. Quando você deixa de ter paradigmas, nortes, convicções, certezas espirituais, você vai para o mundo das incertezas, das incógnitas. E aí você começa a caminhar por um caminho um tanto quanto muito inseguro e instável. Hoje o Evangelho de Deus está sendo transformado. As pessoas estão falando em atualizar a Bíblia. As pessoas estão hoje no mundo onde tudo é relativo, não se tem absolutos, onde o liberalismo está tomando conta, o evangelho do confronto ficou para trás. Hoje é o evangelho da inclusão, pode tudo, aceita tudo, vale tudo, e isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E aí ficamos discutindo se tem que ter luz, se a parede é preta, se a igreja pinta por fora de amarelo ou roxo. Aí quando acontece isso, e deixou de ser igreja. O que tira a característica de uma igreja é modificar o evangelho de Deus. O evangelho tem que ser pleno, aquele evangelho raiz, confronta pecado, fala de inferno, fala de salvação e fala de arrependimento. E isso é um evangelho genuíno. Se sairmos desse trilho, a igreja vai cair na esparrela do liberalismo e do relativismo. E como isso começa? É possível ser santo? É possível ser perfeito? Será que é possível caminharmos nessas direções? Andando com Deus, falando a respeito das coisas de Deus, será que é possível? Entrou a interrogação, você vai relativizar a palavra, e um abismo vai se colocar à sua frente, e a queda será inevitável num curto prazo de tempo. A igreja hoje está indo por esse caminho. Quando eu ouço Deus falando com um homem de 99 anos, Abraão, você tem que andar em perfeição. Primeira pergunta que eu faço, Marcelo: Anderson, você é perfeito? Anderson, tu não está com 99 anos, assim como o pastor João Gomes fez. Mas é possível um negócio como esse? Porque hoje a igreja questiona isso e começa a tentar fazer um ressignificado e abre as portas para o famoso vale tudo. Inclui tudo, pode-se tudo, está tudo certo, tudo. O que importa hoje é o ser humano como se sente, ou seja, o homem está voltando à centralidade, a história é cíclica. O homem não é o centro, Deus é o centro. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que trata, tudo foi feito pela palavra. Se a palavra está dizendo sede santo porque eu sou santo, é porque é possível você ser santo. Se a palavra está dizendo ande em perfeição, é porque é possível ser perfeito diante do Pai. Não relativize isso. Não coloque isso como sendo uma situação utópica ou hipotética, mas trate isso como sendo algo como foco e meta na sua vida. Hoje os sentimentos estão muito aflorados, as pessoas cada vez mais com sentimentos que esses sentimentos estão superando a palavra de Deus e querem justificar o pecado, porque o emocional hoje tomou conta de tudo. Irmãos, o emocional faz parte do nosso ser, mas o que deve governar o centro das nossas emoções é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, ele permeia, ele te leva por um caminho, que é o caminho da perfeição, é o caminho da santidade. Abraão, aos 99 anos de idade, ouvi isso. E quando você vai olhar para o texto mais exclusivamente, você vai perceber que, pela primeira vez na Bíblia, depois de você verificar grandes homens, como Noé, como Enoque, capítulo 5 de Gênesis, você vai ver de homem que andou com Deus.
você vai ver como Deus se referia a Noé: justo, perfeito. A Bíblia o tratava assim, perfeito. E agora Deus chama Abraão e está falando: ande e seja perfeito. Desde os grandes patriarcas, Deus vem apontando para uma questão, que é andar com Deus em perfeição. E pela primeira vez na Bíblia, exatamente no texto que acabamos de ler, você vai ver Deus se apresentando como o El Shaddai, o Todo-Poderoso, pela primeira vez. Depois de promessas, você vai ver Gênesis 15, 16, Abraão vem tendo um diálogo com Deus um tanto quanto difícil. Tinha uma promessa, já tinha passado anos, e agora aos 99 anos de idade, Deus reitera essa promessa, e chama esse homem e fala: eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Deus dá um cartão de visita para Abraão, dizendo: eu sou o El Shaddai, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade. Agora aprenda uma coisa: ande em perfeição. Até então Deus não tinha manifesto a homem algum que Ele era um todo-poderoso, apesar de o ser. E aqui Deus começa a se revelar a cada um de nós de uma maneira completamente diferente. Por quê? Abraão começa a discutir com Deus, a falar com Deus. Se você olhar para a história de Abraão, você vai gerar um filho. Sara ri. Abraão começa a falar: mas não tem mais como não. Qual é o grande problema na vida de Abraão até então? Esse negócio de andar em perfeição para ele era muito difícil. Era muito complicado. Porque o Todo-Poderoso fala: eu vou fazer. E ele começa a argumentar. E quem argumenta muito, quem tem muito argumento, é difícil ter arrependimento. Grave isso. Quem tem muito argumento, é difícil ter arrependimento. Ele quer sempre justificar, ele quer sempre uma coisa de, agora eu vou dizer assim para Deus, agora eu tenho motivações para apresentar a Deus aquilo que eu sinto, que eu penso, meus planos. E não tem como eu acreditar que Sara, que já cessou os costumes de mulher, a idade avançada, além do que, Sara era estéril. Então não era uma questão só de ter cessado os costumes, era uma questão daquela mulher não poder gerar. A vida inteira passando por isso. Agora o El Shaddai, o Todo-Poderoso, fala assim: estou reiterando minha promessa na tua vida. Eu estou colocando isso de novo para você. E Abraão, ele tentava justificar o injustificável. Ele tentava encobrir fraquezas e transgressões, ao ponto dele olhar para a promessa e verificar que com a mulher dele não tinha como. Aí ele vai se deitar com Agar e gerar Ismael. O que foi isso? A prova cabal de que ele tinha perdido o rumo. Mas Deus é tão poderoso, Deus cumpre tanto a sua promessa, que Deus fala assim: eu não te prometi que tua descendência seria poderosa, apesar do teu erro, mesmo por Ismael, será uma grande nação e muito poderosa também. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir, de Jeremias 1,12. O Deus que promete, Ele cumpre. E nesse tempo presente, já Deus chamando Abraão e falando: eu sou o poderoso, confie, acredite que vai dar certo. Abraão começa a olhar para Deus e começa a ter um comportamento diferente. Sabe por quê? A partir de agora ele vai ser transformado no pai da fé. Até então ele era Abrão, mas ele vai se transformar em Abraão. Deus vai mudar a história desse homem. Deus está tentando aqui animá-lo, colocar para ele assim: o Todo-Poderoso vai operar e agir aquilo que prometeu. Mas, para isso, primeira coisa que Deus fala com ele: ande na minha presença. Irmãos, que desafio.
Quando compreendemos que servimos a um Deus todo-poderoso, aquele que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Quando compreendemos que Deus tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra, por que é que em determinados momentos das nossas vidas, quando começa a aparecer adversidades, promessas não cumpridas, vicissitudes que a vida impõe a cada um de nós começamos então a como que andar numa corda bamba e ficamos como que incrédulos? Será? É possível? Vai acontecer? Será que isso era sério? Deus se esqueceu, Deus abandonou, Deus já me largou de mão? Por que na vida do outro a coisa é muito mais soft? Por que comigo sempre tem as dificuldades? Na vida do irmão do lado parece que, queridos, parece que Deus só olha para a casa do vizinho, ou do irmão da igreja. Parece que a vida dele é um mar de tranquilidade. A nossa não, a nossa são espinhos colossais. As pedras que a gente tem que transpor, os obstáculos para a gente, meus irmãos, parece que é uma coisa assim descomunal. E aí nós ficamos olhando para o tamanho dos obstáculos e esquecemos o tamanho do El Shaddai, do Todo-Poderoso, que diz: ande na minha presença. O que mais vai gerar em cada um de nós a perfeição é o andar com Deus. E aí entra um desafio de fé. Porque se eu perguntasse à igreja nessa manhã, quantos aqui estão andando com Deus? Talvez eu tivesse aqui um auditório dizendo, todo mundo com a mão para o alto: eu, pastor, eis-me aqui, eu ando com o Senhor. Jó também andava. Aliás, elogiado pelo próprio Deus. Varão justo, correto. Você já pensou você sendo elogiado pelo próprio Deus? Se Deus tivesse que falar algo ao meu e ao teu respeito, o que Deus diria a seu respeito? Pensa aí. Qual é a frase, o que vai te adjetivar que caracteriza quem você é diante de Deus? Para pensar. Uma pessoa instável, uma pessoa incoerente, um bebê espiritual, um religioso na fé, ou um homem, um varão perfeito. Deus elogia Jó. Mas lá no final, no capítulo 42, verso 5, Jó faz assim: Deus, eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem, sem que nenhuma teofania tivesse sido explicitado a Jó. Não houve manifestação física de Deus, mas a experiência na dor levou Jó a andar com Deus. Agora eu estou andando contigo, agora eu estou te conhecendo, como Moisés falava, é face a face, é olho no olho, bigode com bigode. Me lembro bem da parábola do jovem rico, que pergunta a Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele: você deve guardar os mandamentos. E ele começa a falar: isso eu guardo desde a minha mocidade. Então, Jesus fala assim para ele: então vende tudo quanto tu tem e dá aos pobres. Nesse momento, o jovem sai cabisbaixo, que ele possuía uma grande riqueza. E quando ele está saindo, Jesus volta-se para ele e diz assim: não estás longe do reino dos céus. Mas na verdade aquele jovem estava fora. De que adianta você estar perto do reino, mas estar fora dele? De que adianta a gente achar que a nossa vida tem nos conduzido a uma vida de perfeição, se na verdade nós estamos cada vez assim, nos aproximando, mas ainda estamos distante e não estamos caminhando com o próprio Pai. Hoje há muita religiosidade, há muita carona na fé. Você vai na igreja, ora por mim. E por que você mesmo não ora?
Há muito envolvimento com a obra de Deus e não com Deus das obras. E o envolvimento com a obra de Deus nos leva a crer que estamos andando com Deus. Não! Marta e Maria, Renan. Maria escolhe a melhor parte. Qual era a melhor parte? Aos pés de Jesus. E Marta, o que começa a fazer? Jesus, olha Maria. Maria não me ajuda, dá ordem a ela. Sabe o que acontece, queridos irmãos? Quando a gente não anda com Deus, quando a gente não está aos pés de Deus, a gente começa a querer dar ordem a Deus para fazer o que a gente quer. Foi o que Marta fez. Fica nesse determinismo. Eu determino. Já viu por aí as orações do determinismo? Eu determino. A igreja hoje é uma igreja que desaprendeu a orar. O orar se transformou em pedido. Isso é um reducionismo. Não que a oração não possa ter pedido, mas é um reducionismo cego, achar que orar é pedir. Pedido de oração. Eu começo a ter alergia um pouco a essa palavra. Porque eu fico com medo da igreja achar que orar é pedir. Orar é estar falando com Deus na presença do Pai, derramando o coração, coração quebrantado, é diálogo, é falar, é ouvir, é se relacionar. E nós, infelizmente, estamos transformando oração em pedido e a gente achando que pode determinar a Deus, ou seja, um Deus dentro do seu cubo, do seu espaço, que está a serviço do seu bel prazer para fazer aquilo que lhe agrada. Infelizmente é isso que está acontecendo conosco. Quando se fala de inclusão, tem gente querendo igreja e querendo um Deus que consiga contemplar as suas necessidades pessoais e ele não tem que se adequar a nada. Eu tenho um problema. Eu tenho uma dificuldade, a igreja se ajusta a mim, Deus também se ajusta a mim. E eu não tenho que me ajustar a ninguém, porque eu tenho minha dificuldade, eu tenho minha limitação. E a igreja diz que é uma igreja de incluir. E a gente não está aqui para excluir ninguém, mas é preciso você também fazer um esforço para você se incluir num plano maior e melhor e saber que Deus não é um Deus manipulável de você dar ordem. Vocês estão me entendendo? Eu não estou querendo dizer que a gente não tem que incluir pessoas. Aliás, eu chamei a Ana, desde que eu cheguei aqui há 3 anos atrás, falei, prepara o departamento infantil, que for que cada vez mais vamos ter crianças portadoras de necessidades especiais, e nós precisamos recebê-los bem. Mas há um esforço, às vezes, que a família não faz para incluir. Até que ponto é temperamento, ou até que ponto é um problema? E tudo a gente joga na conta do problema. É isso que eu estou falando. Aí você começa a se relacionar com Deus como Deus tendo que se ajustar às suas necessidades. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a andar numa imperfeição diante do Senhor, porque andar com Deus vai além de uma crença simples, de uma religiosidade. Andar com Deus vai muito além de você estar tentando fazer coisas apenas pelos benefícios que tem de andar com Deus. Muito mais do que os benefícios das bênçãos de Deus, é andar com o Deus das bênçãos. Porque os benefícios são consequências de uma andadura com El Shaddai, com o Todo-Poderoso. Como fortalecer essa andadura com Deus? Cultive, meu irmão, um relacionamento pessoal. Presta atenção aqui. Você conhece a voz de Deus? Você sabe quando Ele fala? João fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me... Você conhece a voz de Deus? Sim ou não? Seja sincero. Relacionamento, andar com Deus. É impossível ter 15, 20 anos da igreja, estar aqui e se envolve com a obra de Deus e não discerne a voz de Deus. Não há relacionamento com o Pai. Ouça a voz de Deus, busque sabedoria do alto. Você, quando vai tomar uma decisão, você busca sabedoria do alto, que a sabedoria terrena ela é diabólica, ela é perversa, mas a do alto não. E a Bíblia ainda fala, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tem sabedoria liberada do céu para você hoje. O que você precisa fazer? Pedir.
Eu não sei o que fazer, caminho seguir, que decisão tomar, sabedoria do alto, relacionamento vai te levar a isso, comunhão com outros crentes. Irmãos, o que seria de nós como igreja sem a comunhão? Vocês têm dons e talentos que eu não tenho, e eu preciso tanto disso. Outro dia eu fui me atrever aqui a cantar, a Priscila quase me expulsou daqui. Falei, pastor, não dá não. Falei assim, o que consola o meu coração é que o verdadeiro adorador, ele abre em espírito e em verdade. Não está preocupado se é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Se lascou. Porque canta mal, tadinho. Ô bichinho, com essa voz de taquara rachada. Mas o que Deus está vendo, que às vezes tem gente aqui que, né, começa... Eu fico, querido, quando eu vejo afinar as cordas vocais, eu acho até engraçado aquilo. Pá, 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 começa que eu fico olhando assim e falo, Jesus, eu não tenho, acho que eu não tenho coragem de fazer essas coisas não, Edilson. Eu fico meio... Sabe? Mas eu acho bonito. Mas Deus não está procurando adoradores, Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Ele mesmo falou, esse povo me confessa com seus lábios, mas o coração está o quê? Longe de mim. O que adianta isso, irmãos? Uma voz afinada, instrumentos maravilhosos, luzes, e isso aqui se transforma num show. Igreja não é show, igreja é quebrantamento, igreja é você se olhar e falar, eu me arrependo, eu peço perdão, é santidade, é confiar na palavra, nas promessas de Deus. Isso é ser igreja, isso é colocar o coração no altar, isso é depositar os seus dons e talentos diante do Senhor. Viva de acordo com os princípios da palavra de Deus, não coloque incredulidade no seu coração. É possível ser perfeito? É possível. Enoque, ele andou com Deus. Em cada lugar que ele andava, ele tinha apreço em falar de Deus, em comunicar Deus. Até porque, para você andar com alguém, você precisa querer as mesmas coisas, gostar das mesmas coisas. É muito difícil andar e viver com alguém que não gosta do que a gente gosta, que não faz o que a gente faz, que não aprecia o que a gente aprecia. É ou não é verdade, irmãos? Vai viajar com alguém, viaje com uma família. Uma bênção. Bota dentro do seu carro assim, ó, e faz um... Assim, dentro do carro é bom, irmão, porque é todo mundo confinado. Se um se mexe, cutuca o outro. Por isso que carro é bom demais. E quando vai famílias reunidas, então, parece uma lata de sardinha. Se um fala alto, incomoda o outro ali. Se o outro fala baixo, o outro não ouve. Um toda hora quer ir no banheiro, um toda hora tem fome. Tem gente que acaba de almoçar, ele já está falando da janta. É insuportável. Nós vamos jantar onde mesmo? Hein? Pô, você acabou de almoçar, rapaz. A Bíblia fala assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Para andar com Deus é preciso entrar numa concordância. E quando a gente não gosta das coisas que Deus gosta, a gente vai distanciando. As coisas, às vezes, dentro da igreja incomodam, sabe por quê? Porque te distancia de Deus, você não consegue superar seus traumas, suas feridas, suas dores. Aí você bota na conta da igreja o pastor lá, porque lá ninguém me quer, começa a vitimizar. Sabe qual é o problema? O problema está em você, que não quer se ajustar, não quer mudar, não quer amadurecer, não está pronto para liderar, ainda quer posição de liderança. Irmão, vai se humilhar diante do Senhor. Quanta gente dentro da igreja machucado, ferido, que não anda com Deus e quer posição de liderança. Irmãos, você não está preparado para liderar. Deixa Deus endireitar as tuas veredas, busque comunhão, busque intimidade, busque andar com Deus. Porque se te colocar numa viagem, junto com outros membros da família, ninguém vai suportar andar com você.
Aí você vai botar conta em todo mundo. Ninguém me quer, ninguém me olha, ninguém cuida de mim, ninguém. Você que vai tratar as tuas feridas. O Senhor trata as nossas emoções, as nossas feridas, as nossas dores. Ele cura. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele está aqui. É para curar, é para transformar. Eu sei que esse sermão pode ser uma benzetacil na sua alma. E aqueles adeptos a benzetacil, que vacina poderosa, maravilhosa. Quem nunca tomou, eu aconselho a tomar, doutora Viviana. É uma bênção aquilo, sabe? É uma bênção, irmãos. E às vezes, assim, aqueles métodos antigos, outro dia eu peguei um negócio, uma furunculose. Eu tomei uma num dia, tomei outra na outra, e estava quase tomando terceira dose. O médico falou assim: você é louco, rapaz. Você gosta de sofrer. Aí eu falei assim, eu pensei que eu estava no caminho certo, doutor. Ele falou, não, passar um antibióticozinho aqui, trata. Queridos irmãos, às vezes na igreja, nós estamos com uns problemas que a gente não quer tomar uma benzetacil, ou a gente toma uma dose cavalar de uma coisa que não era para tomar. E remédio, se não for na medida certa, ele pode matar ou não tem efeito nenhum. Pegue a dose certa, deixa o Espírito ministrar o teu coração, a tua vida, para você andar em perfeição, intimidade com o Pai. Deixa vir o tratamento. Cumpra tudo que está escrito na palavra, que você vai ver que a sua vida será muito feliz. Tem um grande provérbio que diz assim: diga-me com quem andas, que dir-te-ei. Com quem que você está andando? Às vezes eu vejo algumas conexões sendo feitas aqui na igreja, eu chamo um pastor e outro e digo assim: cuidado, principalmente com o pastor Demetrios, coitado. Cuidado, que isso é uma conexão explosiva. Tem tudo para dar errado. Nós temos que ter atenção aqui, ali e tal. Por quê? As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Mas quando você anda com Deus, os bons costumes são exaltados, o poder é manifesto, é bênção, é uma conduta coerente, correta. E por isso que Abraão está sendo desafiado a andar com Deus. Porque o andar com Deus é ter a certeza de que promessas se cumprirão. O Salmo 1, verso de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E continua: antes o seu prazer está onde? É gostar do que Deus gosta. Ter prazer na lei. Agora aqui, você tem tido prazer na palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Você tem tido prazer em orar e falar com Deus? Às vezes eu tento fazer uns exercícios assim, de ficar tentando adjetivar Deus e pensar no tempo que eu consigo fazer isso. Esgota, eu começo a ser repetitivo. Deus, eu vou te classificar como? Aí começo, falando os nomes de Deus, falando quem Ele é, daqui a pouco eu estou repetindo, eu falo: Deus, eu estou muito ruim, eu tenho que melhorar nisso. Eu gosto de falar com Deus o tempo todo. A gente acha que oração é olho fechado. Irmãos, várias orações eu estou fazendo, é vigiando e orando. Eu vou tomar banho, eu estou orando. Eu entro dentro do carro, eu estou adorando. Eu gosto de vidros fechados, ninguém, porque eu choro dentro do carro, eu grito, eu rasgo o meu coração. Eu já contei para os irmãos que outro dia eu passei uma vergonha santa. Que eu subi, estava clareando o dia, eu subi um monte para orar. Aí começa o povo: subir monte é coisa de pentecostal. Então Jesus era pentecostal, porque o que ele mais fazia era subir monte e orar. Irmão, vai ler a Bíblia. É ou não é verdade? Subir monte é coisa de pentecostal. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia. O que está escrito? Jesus deixava os discípulos, o que ele fazia? Subia aonde? Meu irmão, esquece o que o outro faz, lê a Bíblia, que você vai ser feliz. Estou eu orando, rasgando meu coração com Deus, assim, de olho fechado, e olhando aquilo tudo. Quando eu abro o olho, tinha um cara do meu lado, de pijama com cachorro na mão.
Eu já contei isso aqui, eu fiquei sem graça, falei assim, Jesus, eu estou aqui abrindo minha vida, esse cara tomando conta de mim aqui, Deus. Que negócio é esse, pai? Aí o cara falou assim, não, eu vim aqui com um cachorro, eu nem sei como é que eu vim parar aqui em cima, mas, enfim, eu gostei dessa oração, fiquei pegando uma carona aqui nela. Aí comecei a falar do plano de salvação, conclusão, um homem confessou a Cristo ali comigo, ajoelhou numa pedra, eu orei, eu desci, fui na casa dele, a esposa falou, 22 anos orando pela conversão desse homem. Aí eu entendi porque que ele estava pegando carona na minha oração. Irmãos, eu gosto, sim, ter esse momento com Deus, intimidade com o Pai, buscar a face do Senhor, ter prazer naquilo que Deus tem prazer. Abraão precisava desenvolver mais isso, sabe por quê? Toda recomendação bíblica diz respeito não apenas a regras e condutas, porque o relacionamento com Deus que vai te fazer entender regras e condutas, e o teu comportamento será reflexo de um relacionamento. Simples. Vou exemplificar. Parábola do filho pródigo. Que devia ter essa parábola até outro nome. Na minha visão. Um filho não dá valor a nada, vai embora. E o outro está dentro de casa dizendo, pai, eu sempre cumpri regras, nunca te desobedeci, nunca que eu fiz isso ou aquilo, sempre tal. O relacionamento com o pai era por regras. E aí quando ele vê que o irmão está voltando arrependido, que era para ele se agradar, ele fica triste. Porque na cabeça dele, quem cumpre regra tem muito mais mérito do que com quem se relaciona com o Pai. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer. Relacionamento com Deus está acima de regra. A regra é reflexo de um bom relacionamento. Você entendeu isso? Sim ou não? A regra é reflexo de um bom relacionamento. Porque quando você se relaciona bem, até com os filhos, quando você dá uma ordem que é para disciplina, eles vão fazer porque o relacionamento está bom. Agora, quando o relacionamento está ruim, pode ser a regra que for, que a primeira coisa que a pessoa faz é, vamos transgredir isso aí que não está bom não. A pessoa não está bem. Na época de Enoque, que coisa boa, era andar com Deus. Enoque fez isso. E a sua motivação precisa ser diferenciada para andar com Deus. Enoque andou com Deus, Enoque conhecia o Senhor, sabia quem Ele era, e essa deve ser a verdadeira motivação para andarmos com Deus, e não buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar, pelos benefícios que Deus pode nos dar, mas buscarmos ao Senhor por sede de Deus, por vontade de relacionamento com Deus, por a gente querer andar na presença de Deus, porque na presença de Deus há abundância de alegria, na presença de Deus há direcionamento, na presença de Deus há cura, na presença de Deus há libertação, na presença de Deus há direcionamento, é na presença, ande na presença do Senhor, ande com Deus, você vai ver como é que na sua vida vai tudo bem, tudo será transformado. Em Mateus 15, 8 e 9, Isaías 29, 3, o próprio Senhor estava falando, esse povo está muito longe, o coração está muito longe, há uma adoração, às vezes a gente declara essa adoração e a gente nem percebe o que a gente está confessando. Há uma igreja que foi doutrinada, que não bate palma, e eu fico pensando, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Há uma igreja que foi doutrinada, eu lembro bem quando surgiu, e pasmem os irmãos, nessa época eu estava na igreja, quando falaram de botar bateria dentro da igreja. Irmãos, 90% das igrejas falaram que isso aqui era Satanás personificado. Quando eu entrei na igreja, tinha irmã sendo excluída porque andou de bicicleta. Uma vez eu fui jogar bola, aí eu fui admoestado porque chamaram aquilo de ovo do diabo. Quando entrou a guitarra, quem ouvia isso aqui dentro da igreja, sabe o que chamava? Heavy metal.
Lembrava daqueles grupos de tal, isso é coisa... Primeiro que já diziam eles, né? A guitarra é ali, né? Eu estou tão bom de instrumento. Viu, irmão? Estou falando assim, quando inventaram a guitarra, e o Anderson está assim, ó, pastor ali, muda aí o foco. Pastor. Vocês perdoem a minha ignorância, irmão. Vocês veem que eu domino bem essa área. Né? Aqui, irmãos. Eu não sei quem apontou para ali. Acho que foi o Anderson. É aqui. Aqui. Quando inventaram isso, queridos irmãos, dizia assim, por causa do som, dizia assim, isso não vem de Deus. Lê o Salmo 150. Tem todos os tipos de instrumento, que é de batucar, de soprar, de tudo. E dizendo, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Irmãos, vai para a Bíblia, não vai no que os outros falam, a Bíblia é o norte, a Bíblia é a palavra. Aí começa agora, né? Aí vai botar o telão. Telão não é de Deus. Porque vai botar agora iluminação. Está parecendo boate. Boate deve estar no teu coração quando você se recorda da sua vida pecaminosa. Isso aqui tudo é para adorar, glorificar o eterno. E sabe como vai chegar como um cheiro suave? Quando você começar a andar com Deus. Quando você vê na Bíblia o fundamento para toda a tecnologia, tudo que for possível usar, vamos usar para a glória de Deus. Agora, não existe tecnologia no mundo a ser usada se o nosso coração não quer gostar das coisas que Deus gosta. Eu já falei para vocês que tem ritmos musicais que eu não gosto, irmãos. Já confessei isso para os irmãos aqui. Tem uns ritmos que eu falo assim, Jesus... Eu não gosto. Agora o negócio não é se eu gosto ou se eu não gosto, é se está adorando e glorificando ao Todo-Poderoso, porque o louvor não é para mim, é para Ele. A glória é dele, por Ele e para Ele são. Então não é o Anderson que tem que gostar, é o eterno que tem que ser adorado. E para começar ele a gostar, comece a andar com ele, perceber o que ele gosta, o que atrai a presença dele. Quando você começa a focar nisso, isso não é obrigação, nem imposição, isso não são fatores externos, tudo isso aqui pode contribuir. Você pode estar num lugar lindo, perfeito, e Deus não está recebendo a tua adoração. Ou você pode estar debaixo de uma árvore, num banco, como eu vejo lá em lugares, sabe, que não tem nem parede. Aquele povo quebrantado se derramando, andando na presença de Deus, e o Espírito manifestando coisas poderosas. Lembrem do primeiro templo, suntuoso, adornado, maravilhoso. Quando construíram o segundo, os antigos choravam, não tem a beleza do anterior. Os antigos choravam porque lembravam do anterior. A glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. O problema não está na estrutura. A estrutura pode sim facilitar ou não. É ou não é verdade, irmãos? Claro que pode, mas vamos para o eixo. O eixo é o andar com Deus. O eixo é viver na presença de Deus. O eixo é querer adorar a Deus sobre todas as coisas, mesmo que a gente não goste de ritmo. Falei que eu estava numa igreja, fui tocar um sambinha lá no encontro de casar lá, o pessoal ficou escandalizado. A letra tão bonita. Aí quando chegou em janeiro do ano seguinte, Convenção Batista Brasileira, vamos fazer missões. Qual era a letra? Um sambinha. Aí eu fiquei olhando, falei assim, o irmão está cantando samba? Eu não sabia que o irmão gostava de um sambinha, porque lá o irmão criticou, né? Lá no encontro de casais, aqui o irmão canta um sambinha, aqui o sambinha está até dedilhando ali no banco, ó, ali, está até ali. Engraçado, agora aqui o irmão gosta do... Estranho esse nosso comportamento. A gente está perdendo o foco do que é ser igreja, irmãos. Nós estamos perdendo o foco do que é ser igreja. O nosso serviço cristão tem que ser motivado por um sentimento de adoração a Ele, não por obrigação e não por gostos pessoais. Andar com Deus e fazer a sua vontade não pode ser por imposição, por regra, não. É no sentido de você sentir falta de Deus, pautado na sua palavra, querendo adorá-lo, andar com Ele, ter pensamento, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, sentir a mesma coisa, gostar da mesma coisa, querer a mesma
mesma coisa, isso é andar em concordância. Abraão, ande comigo. Ande comigo. Andar com Deus traz tantos benefícios espirituais, físicos. Andar com Deus também não vai nos isentar de problemas, não vai, irmãos. Mas nós sabemos que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diremos, pois, essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo quando andávamos em trevas, mesmo quando éramos filhos das trevas, Ele nos amou. Ele nos chamou para um relacionamento, para andarmos com Ele. Eu quero concluir esse sermão falando disso. Às vezes, andar com Deus, você está sem forças. E por isso não tem santidade. Porque o que vai produzir santidade na tua vida é um andar com Deus. Quando você anda com Ele, haja o que houver, aconteça o que acontecer no mundo exterior, a presença dEle vai gerar abundante alegria no seu coração. Mesmo que você passe no vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque você sabe quem está andando contigo. Quando você sabe quem está andando contigo, você não teme as coisas exteriores. Quando você sabe quem está andando contigo, você sabe que você vai ser mais do que vencedor por aquele que nos amou. Andar com Deus é uma prova de fé. Porque Hebreus 11:5 diz: Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho. Ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sabe o que é isso? Ele andou com Deus. Abraão, ande comigo, ande na minha presença. Tem uma parte B desse sermão que eu vou pregar à noite: e sede perfeito. Tem uma palavra hebraica junto com a grega, que eu vou dar até um spoilerzinho aqui, que é o teleios. O que é andar em perfeição, como isso gera santidade. Logo mais à noite você vai ter a parte B desse sermão. Mas eu queria te desafiar agora: há quanto tempo você não chora mais diante de Deus? Há quanto tempo você não tem mais aquela intimidade de andar com Deus? Sabe quando você orava que o teto estava assim baixinho? Sabe quando você falava com Deus que as respostas vinham assim? Sabe aquele primeiro amor que você tinha com o Pai de andar com Ele? E às vezes você gosta muito do serviço, mas você está entendendo nessa manhã que você já perdeu a intimidade. O serviço tem que ser consequência da intimidade, do andar com Deus. Eu falei com a Márcia aqui: Márcia, nós viemos dos Estados Unidos, chegamos ontem no aeroporto, o ar não funcionava. As malas, chegamos, ficamos quase 20 minutos esperando onde estaria a esteira. Você chega em qualquer lugar do mundo, você salta, você pega lá o letreiro, está escrito onde você vai pegar a bagagem. Aqui não, nem o ar do aeroporto funciona. Aí a nossa bagagem tinha um negócio escrito até prioridade lá. E por ser prioridade, foram as últimas a saírem. É uma prioridade invertida. Um calor. Eu entro aqui na igreja, eu começo a chorar e falar assim com Deus: Deus, como é bom estar aqui. Como é gostoso estar aqui. Como eu amo estar aqui. Faz sentido, Deus. Como é gostoso te adorar, como é gostoso viver. Não importa se é calor, não importa se a bagagem vem por último, não importa se o negócio é ruim, não importa se no outro lugar tudo funciona. Importa que você está andando com Deus. Porque o calor você resiste,
A bagagem você pega depois, tudo se ajusta. Agora, quando Ele não está presente, acabou, irmãos, é fim de linha. O meu desafio para você é que andar em santidade. Ande com Deus. Coloque teu coração diante dEle. Você está com sede de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta, você está com saudade de Deus? Sabe a saudade? Vontade de dar um abraço assim no Abba, Pai. Aquela vontade de se derramar, de se quebrantar e falar: Tu és o meu tudo, Tu és meu Senhor, Tu és meu dono, Tu és o meu mordomo, Tu és tudo para mim. Tu cuida, Tu opera, Tu santifica. Porque só tem uma possibilidade de sermos perfeitos diante de Deus. É quando a gente decide andar em intimidade com Ele. Se não andar com Deus, não tem santificação, não tem perfeição. Humanamente é impossível, é utópico querer dizer sede perfeito. Só tem uma forma: ande com Deus, caminhe com Deus, vá com Deus, porque com Ele a santificação virá. Curva a tua cabeça. Fala com Deus: Deus, eu estou com saudade. Estou com saudade daquela intimidade que eu tinha. Estou com saudade daquelas orações que eu fazia, o teto estava baixo. Deus, eu quero andar contigo. Eu te amo mais do que tudo na minha vida. Eu preciso de ti desesperadamente, Pai. O Senhor é meu tudo. Sem ti eu nada posso fazer. Eu não quero, Deus, me perder na visão das coisas exteriores. Mas se eu quero santidade, eu estou tomando uma decisão. Eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Mas não é um andar pensando em fazer a tua obra, é pensar num relacionamento profundo, porque a obra será consequência desse relacionamento, Pai. Andar na visão, gostar do que tu gosta, fazer o que te agrada, como Jesus dizia: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu quero andar contigo, Pai. Todos os dias da minha vida eu quero andar contigo. Quantos querem fazer uma oração com esse pastor dizendo: eu quero intimidade, eu quero proximidade, eu quero andar com Deus? Eu sou imperfeito, eu tenho minhas falhas, mas andando contigo eu vou ser perfeito aos teus olhos. Andando contigo eu vou ser santo como o Senhor é santo. E eu decido andar, eu decido caminhar. Eu não abro mão a partir de agora de intimidade. Eu quero intimidade, eu quero falar, ser ouvido, eu quero entender, eu quero sabedoria. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar àquele tempo, sabe, de um quebrantamento onde eu me derramava, onde eu te buscava, onde o Senhor era o centro. Em algum momento eu me perdi, mas eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a me encaixar. Eu quero voltar a andar com o Senhor. Quantos querem fazer essa oração com esse pastor? Sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar contigo em nome de Jesus.